vamos falar sobre a última bem-aventurança, mas antes nós vamos ler todo o sermão, né, do versículo 1 até o versículo 12, queria que você acompanhasse. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Sermão do Monte, ele é uma declaração completa sobre o papel do cristão. É como se fosse um teste para medir com exatidão o desenvolvimento espiritual de um cristão. Ele descreve o estilo de vida de um cidadão do reino dos céus. Então essa mensagem, a gente entende que é para você, que pensa que é um cidadão dos céus, ou tem certeza que é um cidadão dos céus. Então você pode observar as bem-aventuranças, e diante de cada uma delas, examinar o seu coração, examinar a sua vida e verificar se você se encaixa lá. Então você observa que cada uma das bem-aventuranças, elas se elevam uma da outra. A gente pode dizer que elas descendem uma da outra. Então, chorar é um degrau mais baixo, mas um passo mais elevado do que ser pobre de espírito. É como se fosse um aprofundamento na humilhação e uma crescente exaltação. O reino de Deus, ele é dinâmico. As bem-aventuranças, elas não são colocadas uma sobre a outra somente. Você não escolhe ser um. Eu vou escolher aqui o versículo 2, porque eu acho que combina comigo. Ou eu vou escolher ser manso, porque faz parte da minha personalidade. Não funciona assim. Assim como não funciona também com o fruto do Espírito. Quando eu era criança, aprendi o fruto do Espírito direitinho. E eu achava, ninguém me ensinou, gente, mas o ser humano, ele tem um pensamento caído, né? Então eu achava que se eu tivesse 2 ou 3 características, eu era bem. É como se Deus está pegando um boi, conseguir, e uma vez ou outra, uma hora ou outra, se eu tivesse um domínio próprio, tô seguindo. Só que quando você entende que o fruto do Espírito não são os frutos, e sim o fruto, fica mais estreito. Significa que você tem que, como cristão, desenvolver, buscar no Senhor todas aquelas características as 9 características do fruto do Espírito. Assim o Sermão do Monte. Jesus começa a falar, e ele diz: olha, eu vou dizer para vocês aqui o que é um cidadão do reino do céu. Vou dizer para vocês quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro discípulo. A gente observa que bem-aventurado os que choram. Surge de bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque os que choram, eles são pobres de espírito. Você consegue observar, entender que um deriva do outro, descende do outro? Bem-aventurados os mansos. Porque é uma bênção que nenhum homem alcança, se ele não tiver reconhecido a sua pobreza de espírito e ter chorado por ela. Então vem numa crescente. Não tem como você escolher a bem-aventurança e se conformar e seguir. O cristão, ele é comprimido a viver as bem-aventuranças.
E aí, depois de desenvolver um ao outro, depois do outro, que nós já ouvimos aqui, as pregações, nós chegamos no versículo 10, que fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma bênção peculiar de um cristão verdadeiro, porque ela ocupa um lugar alto de honra diante de Deus. É uma alegria sofrer pela causa de Cristo, sofrer pelo Evangelho. Nós alcançamos um privilégio real, sofrer por Ele. É interessante que a primeira bem-aventurança, ela fala sobre o reino dos céus, porque dele é o reino dos céus. Então, a gente conclui que sofrer, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Começa com o reino dos céus, termina com o reino dos céus. O versículo 11 e 12, ele é um complemento do versículo 10. Então, encerra as bem-aventuranças no versículo 10. Começa pelo reino dos céus, termina pelo reino dos céus. O Senhor está enfatizando a natureza espiritual de um verdadeiro cristão, de alguém que pertence ao seu reino. Alguém que aceita o sacrifício e o sofrimento de um verdadeiro discipulado. Existe sofrimento no discipulado. Essa bem-aventurança, ela não é uma descrição positiva do cristão, mas ela é o resultado daquilo que acontece em relação às outras bem-aventuranças. É como se é por causa daquilo que você é perseguido. Porque você é manso, porque você é misericordioso, porque você é pobre de espírito. E aí, parece que a gente quer pular para aquela parte de, e aí, cadê a minha vitória? Fecha as bem-aventuranças com perseguição. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa da justiça. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, isso tudo vai acontecer só porque você é cristão. Só. É tudo. O que vou ganhar servindo a Cristo? É sofrimento. É perseguição. É isso que o Sermão do Monte está trazendo para a gente. E a gente não lê aqui os bem-aventurados, os perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. Porque você é alguém sempre do contra e você vai ser perseguido. Não são bem-aventurados os que encontram dificuldades na vida cristã por ser pessoas difíceis. Sabe que está errado e não muda e por isso é perseguido. Muito menos bem-aventurados que são perseguidos por lhes faltar sabedoria, por serem insensatos ou por serem tolas na sua maneira de viver e testemunhar. É muito clara a promessa que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Sejamos claros a respeito disso. Nós temos uma facilidade de atrair perseguição para nós por simplesmente sermos insensatos, por não pensar antes de agir, por ter justiça própria. E a gente atrai perseguição e atribui isso a Deus. Senhor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. A gente é muito devagar em entender que tem uma diferença entre ser ofensivo no sentido natural e ser ofensivo por ser justo. Mas dá para ser ofensivo sendo justo? Como assim? É possível ser o quê? Jesus ensina como ser grosseiro para ser justo? Não. É porque a nossa ideia de justiça, ela é deturpada, ela é caída. A gente define justiça por aquilo que nós achamos que é justiça, que é certo. Quando a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como se fosse trapos de imundície. O termo justiça, ele se refere à obediência à vontade revelada de Deus, que flui de um coração regenerado, dedicado a servir a Cristo. Isso é justiça. Os incrédulos podem se envolver em boas obras,
Mas se essas boas obras, elas não derivam, elas não saem de um coração sincero, que busca servir ao Senhor, isso não é justiça. São apenas boas obras. Então, sofrer por causa da justiça, pelo amor do Evangelho, sofrimento pelo cristão, é isso que vai te fazer feliz. É isso que essa bem-aventurança trata. Feliz você que é perseguido por causa da justiça. Feliz você que é perseguido porque obedece. Porque se dedica em conhecer as leis de Deus e obedece. O que está envolvido aqui é praticar a justiça, assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Felizes são os que se parecerem com Ele. Em João, no capítulo 15, versículo 18 a 20, eu quero que você abra comigo essa passagem. Jesus, ele nos coloca uma questão muito clara, e que não sou eu falando, é o próprio Jesus. Não era para aquela época, é para hoje, principalmente. João 15, 18 a 20, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. É muito claro que o Senhor falou, o próprio Jesus. Se perseguiram a mim, não se preocupe, você, cristão, não vai fugir à regra. É uma regra, não tem exceção. Ele foi perseguido, você vai ser perseguido. Alguém que conhece perfeitamente perseguição, o apóstolo Paulo. Alguém que passou de perseguidor a perseguido. Paulo, ele sabia o que era ter ódio dos cristãos. Paulo sabia exatamente o que era nutrir um zelo religioso em nome de Deus. Eu posso até ir um pouco mais longe, eu acho que ele pensava maneiras de se torturar cristãos. Ele acordava feliz da vida todo dia com o pé direito. Vamos matar quantos? Em nome de Deus. Judeu, zeloso, circuncidado, inteligente, que tinha ódio dos cristãos. Até que, para surpresa dele e graça dele, o Senhor o encontrou. E a vida dele mudou. Agora presta atenção. Olha que decisão. Ele sabia tudo que podia acontecer com ele. Ele sabia que agora ele estava ele seria perseguido, humilhado, porque ele ocupava posições altas. Ele era alguém que estava à frente da perseguição. E de uma hora para outra, alguém diz: pois é, agora mudou, a gente vai perseguir é Paulo. Que vergonha, um dia ele estava do nosso lado, e agora? Olha onde ele está. Lavagem cerebral, o que fizeram com ele? Ele teve encontro com Jesus. E isso mudou a vida dele bastante, para ele aceitar a perseguição. Para ele aceitar que esse era o desafio agora de ser cristão. Quando ele escreveu para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, ele fala: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está consolando Timóteo, dizendo: todo mundo que quer seguir a Cristo vai ser perseguido. O maior exemplo dele, Jesus Cristo. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus fez milagres e Jesus sofreu. Por que a nossa mente acha, por que a gente cria expectativas de que isso não vai acontecer conosco?
Alguém me questionou recentemente sobre, pastora, eu aprendi que Jesus ele veio para trazer vida, vida em abundância. Então, o sofrimento ele não deve ser aceito, ele não deve existir no meio do povo de Deus. Errado. Ele veio trazer uma vida em abundância, só que se você imagina a sua vida, somente essa vida aqui, você vai se frustrar com Deus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância relacionado à morte que o pecado nos traz. Todos nós nascemos pecadores e o Senhor nos trouxe vida. É muito mais profundo do que teu dia a dia. É muito mais profundo do que só viver financeiramente bem ou sem problema. Não dá para viver sem problema. E nós temos essa mentalidade errada devido a algumas pregações ou devido até à sua falta de leitura bíblica mesmo. Não vou dizer que a culpa é só dos pregadores, não. Você tem a Bíblia na sua mão, no seu celular. Leia. Compara. É válido isso? Nós queremos os milagres, nós queremos ver multiplicação de pães, de peixes, queremos ter uma vida abundante financeira, mas você esquece que para viver isso, você vai ter que passar por provação. A sua fé, ela é provada. Ela deve ser provada. E quantas vezes você clama por um livramento do Senhor, quando Ele está dizendo, criatura, sou eu que estou fazendo. E você está dizendo, para, repreende o demônio, repreende tudo e todos do seu lugar. Quando na verdade é Deus dizendo, você disse que tinha fé, eu estou provando, eu estou tirando o que você tem, para ver se você me ama mesmo. Eu estou te deixando sem chão, para você se agarrar em mim. Eu não tenho como te deixar. Naturalmente, você vai ser perseguido. E eu posso te fazer uma pergunta: por que os justos são perseguidos e não os bondosos? A Bíblia sempre tem um porquê. Por que os justos? Por que não os bondosos? Por que não os nobres de caráter? Porque as pessoas bondosas, elas são raramente perseguidas, porque nós sentimos que elas são aquilo que nós gostaríamos de ser. Se eu me esforçar, é claro que eu consigo. Ele é bonzinho, ele sai à noite para entregar sopa, para dar cobertor para os mendigos. Eu posso fazer isso. Então você alivia a sua consciência, dizendo, eu poderia fazer isso. É uma maneira de você se cumprimentar, admirar essas pessoas. Não que nós não vamos ter admiração, não, mas isso não é justiça diante de Deus. O motivo que Jesus, ele foi odiado pelas pessoas, odiado pelos fariseus, não era porque ele era bondoso, é porque ele era diferente. Mas diferente como? As únicas coisas que eu conheço sobre Jesus é que ele fazia milagres, ele curava todo mundo. Jesus havia algo nele que fazia aquele povo se sentir condenado. Justiça, você não precisa muitas vezes falar, para que as pessoas se sintam ofendidas perto de você. Elas sentiam que a sua retidão, aquilo que elas tinham como justiça, a obediência falsa à lei, enrolava todos eles. Mas Jesus, que veio para cumprir a lei, ele era reto, ele cumpria a lei porque ele amava o Pai. Isso fazia com que as pessoas se sentissem mal. Justo não precisa falar nada. Você vai ser perseguido simplesmente por ser o que você é. Algumas vezes você pode até ouvir a respeito de alguma atitude sua.
nossa, tudo bem, vamos ser cristão, mas não precisa tudo isso. Isso é exagero. O mundo mudou, os tempos são outros, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, não cabe. Vamos adequar a Bíblia. Nós temos que nos adequar à palavra que não muda. E a Bíblia não vai se adequar às suas vontades ou às suas conveniências, só porque está difícil, ou porque você deseja que um pecado seja aceito por Deus. Essa é a tendência do mundo. Um exemplo de alguém que incomodou pessoas, e ele não fazia alarme não, era Daniel. Daniel orava todo dia, Daniel jejuava, e as pessoas começaram a olhar para ele e dizer entre si: nós vamos encontrar nele alguma falta, porque tudo que ele faz nos condena. Esse cara está fazendo nada, ele está só orando. Ele está só orando, buscando direção, obedecendo às leis de Deus. E isso incomoda, isso ofende. Os incrédulos não gostam quando os cristãos não fazem parte das suas corrupções. Um infectado, ele quer sempre encontrar um outro infectado. Eu preciso de alguém igual a mim, porque ele não vai dizer o que eu tenho que melhorar, ele não vai dizer aquilo que eu tenho que superar ou que perdoar. Preciso de alguém que me aceite como eu sou. E você transfere isso para Deus. Só que Deus não faz isso. Ele te ama, ama mesmo. Eu amo os meus filhos. Mas um passo errado deles, aqui ó, direção. É castigo sim. Vamos, calma, vamos conversar. O Senhor nos ama. E Ele não vai adequar as leis dEle a você. A história da redenção, o Evangelho, ele não começa no dia do seu nascimento. Você não é a pessoa mais importante do universo. Não é. A história da redenção, ela começou lá no Éden. Quando o homem pecou e Deus foi falar com Adão, foi falar com Eva. E ele já tinha um plano. E ele disse para Eva: olha, de você vai vir uma semente. E falou para a serpente: ele vai pisar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo à mulher. Sabe o que acontece? Aí já tinha uma promessa, Jesus. Então, a gente faz parte de uma história, de uma pintura, que não te envolve 100%. O que você tem, a liberdade de expressão, a liberdade de adorar o Senhor, é tudo graça. E se você foi salvo, foi por meio da graça. Somente. Que a gente para ver tanto os meus problemas, as minhas dificuldades, o meu dinheiro, os meus filhos, é tudo tão seu, que parece que Deus, ele aceita tanto. Nossa, que bonitinho, que vítima, você é tão vítima do mundo. Você não é uma vítima, você é um pecador. Aceita, que dói menos. Porque você fica brigando com você, e você fica brigando com Deus. Para que Deus engula, se goela abaixo aquilo que você quer. Cara, inverte, não é você que manda nas coisas, esse universo é dele, o mundo é dele. E se você diz que adora a ele, você deve se render aos ensinamentos, se render às leis dele. Senhor,
Vamos lá, me fala. Qual é? Eu estou errando. Me ensina. Gente, a minha oração para o Senhor é assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou devagar. Eu não entendo. E de verdade, o Senhor precisa desenhar. Porque às vezes é assim, sabe? Pega no tranco. Seja claro com o Senhor. Não procure infectados. Procure pessoas para se aconselhar, pessoas que vão te ajudar a caminhar, que vão te ajudar a crescer. O que Jesus fazia no meio do povo? Ele ofendia as pessoas através das suas ações. O que pode ser mais ofensivo para o homem natural do que o ensino de que as suas crenças estão erradas? O ensino de que você tem um ídolo no seu coração chamado dinheiro. Você tem um ídolo no seu coração chamado marido, chamado filhos. O seu amor é idolatria. Ofende alguém chegar com você e dizer: você tem que mudar. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Chegar, né, conversar com a gente: pastora, eu queria um gabinete. E eu queria que, chegar nesse gabinete, a senhora anotasse tudo que a senhora observa de ruim. Anote tudo e eu vou mudar, porque eu estou disposto, estou feliz. Ninguém gosta de ser confrontado. Sempre que você é confrontado, você tem uma justificativa. Eu fiz, eu errei, eu concordo, eu errei. Mas eu só fiz por causa disso, disso e daquilo. Não é verdade? Já fiz muito isso. Gente, nós sabemos o que é ser humano. Como pastores, nós não somos diferentes. Em João 3, no versículo 19 a 20, diz assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vem, aquele que faz o mal, ele odeia a luz, ele não vem para a luz, porque ele sabe que as suas obras serão reprovadas. Você é indesculpável. É por isso que no dia do nosso julgamento, todos nós seremos julgados. Não tem como dizer: Senhor, eu não sabia, é que naquele dia eu estava com tanta dor de cabeça que eu não conseguia anotar, não consegui prestar atenção. E você vai levando. Com Deus não se brinca. Ele está dizendo aqui, você não vem para a luz porque você sabe, no fundo você sabe que as suas obras de maldade, o seu ódio contra Deus, ele vai ser mostrado. Suas atitudes, elas serão reprovadas na luz. Nós temos vivido tempos em que falar sobre a lei de Deus e confrontar o homem com o pecado virou discurso de ódio. A Bíblia é a mesma sempre. Não muda. O que a gente falava há tempos e tempos atrás, ele é válido para hoje. A Bíblia não vai se adequar à nossa vida. E não se trata de discurso de ódio. As pessoas falam tanto de amor, não conhecem amor. Em 1 João 2 fala sobre o amor do mundo e o amor de Deus. O que você pode sentir pode ser amor, sim. Não vou invalidar o seu amor, mas eu vou dizer, é um amor do mundo. Não é o amor de Deus. E para um cristão verdadeiro, ele conhece o amor de Deus. Ele quer seguir o amor de Deus. Ele sabe que depende do amor de Deus. Então as pessoas, para atacar a mensagem, atacam o mensageiro. Perseguição. Cuidado. Se você for aplaudido pelas pessoas, cuidado. Seu cristianismo, ele está deturpado.
Ele se desviou em algum momento. Porque o próprio Jesus disse que as pessoas iriam nos odiar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Isso está falando lá em Lucas 6, 26. Isso foi também o próprio Jesus que nos advertiu. Cuidado quando todas as pessoas louvarem vocês, porque assim elas fizeram com os falsos profetas. Você pode ter muita boa intenção, mas pode estar agindo como um falso profeta. O verdadeiro cristão é alguém que nem todos louvam. Em Romanos 8 fala que a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. Embora você fale sobre Deus, você venha todo domingo para cá, você odeia a Deus, homem natural. O homem natural odeia a Deus, odeia a luz. E isso é um fato. E para isso, você precisa nascer de novo. O novo nascimento, ele é imprescindível, essencial, para que o sermão do monte, ele venha a ser válido na sua vida. Ser como Jesus é obrigatoriamente necessário ser transformado, ser regenerado. Se você tentar imitar a Cristo, o mundo pode te elogiar, porque você pode curar enfermos, expulsar demônios, você pode multiplicar coisas, você pode ressuscitar mortos, e as pessoas vão te aplaudir. Nossa, que bonito. Mas se você procurar se tornar como Cristo, as pessoas vão te odiar. Tornar como Ele, fazer as coisas que Ele fez, sim. Buscar fazer isso, buscar os dons, sim, nós vamos buscar, nós vamos ensinar, nós vamos fazer. Mas confrontar também a sua vida, um confronto para as outras pessoas. A sua família, uma maneira cristã de se viver, com valores cristãos, de como se viver. Isso é ofensa para o mundo. Você jovem que tem se guardado para o seu casamento, continue firme, porque isso é ofensa para o mundo. Quantas risadinhas, insultos, piadinhas você deve ter recebido? Por favor, não ceda. Isso é sério. A sua posição, ela está ofendendo o mundo. As pessoas te odeiam. Isso é um bom sinal. Isso não é ruim. Não seja agradável nesse sentido para as pessoas. Obedeça às leis de Deus. Então nós temos que fazer a seguinte indagação para nós mesmos. Já sabemos o que significa, por experiência própria, ser perseguido por causa da justiça? Você é perseguido, já foi perseguido, ou você persegue? As pessoas te incomodam, a vida dos pastores te incomodam demais. A gente precisa encontrar uma falha nesse líder, não é possível. Ele fala que ele é cheio de pecado, mas aí ele pede perdão tão fácil. A gente precisa achar alguma coisa. Você ainda não foi encontrado por Jesus. Você só pensa que está vindo todo domingo, está tudo legal. Não está. Se não acontece o inverso, você não ama a Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo, perdoar, obedecer. Não significa que ser cristão você não vai errar nunca mais. Significa que você vai errar e você vai tentar de novo. E você vai tentar de novo, você vai se arrepender. Vida cristã, arrependimento, obediência. Isso resume a nossa vida. Para você ser um justo, você não precisa ofender ninguém. Você não precisa ser insensato, não precisa ser tolo.
Não precisa parar no meio do teu trabalho, fazer um culto e depois teu chefe vai atrás de ti para dizer, querido, não faça, você está aqui para trabalhar. Ah, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Está sendo perseguido porque quer. E não é esse tipo de perseguição. Tudo errado, não é assim. Perseguição por causa da justiça. Felizes vocês são, se forem assim. Perseguidos. O cristão, ele é uma pessoa difícil de se descrever, sabia? Porque a gente mascara muito. O ser humano tem uma facilidade enorme para mentir. Sua vida pode ser uma mentira. Você fala coisas, jargões gospel. Você se veste como alguém gospel. Você só ouve coisas gospel. Mas quando chega a pressão, quando chega a tensão, quando essa corda ela é esticada, ah não, peraí, agora vocês vão ver quem é que eu sou. Você maquina na sua mente, sabe o quê? O dia do julgamento, o dia que Jesus voltar. Mas é tão fácil, a Bíblia diz que é só a gente não negar. Alguém vai dizer, olha, você vai aceitar uma marca na sua testa ou na sua mão, tá? E aí você vai pensar, nossa, a Bíblia diz que isso aí é a marca da besta, eu não devo aceitar. É só chegar diante de alguém, aceita. Não, então você vai morrer. Ótimo, então eu morro. Não vai ser bem assim. Você maquinou isso na sua mente, eu tenho certeza. Só que, nas mínimas coisas, você nega. Não vai precisar uma marca na sua testa não, querido. Quando morreu alguém da sua família, o que foi que você falou para Deus? Quando você perdeu seu emprego, perdeu tudo que você tinha, primeira coisa que você foi fazer, reclamar com Deus. Você acha, sinceramente, que você vai ter condições de se manter no tempo de perseguição? Engano. Só se mantém quem está firme. Quem vai perder o chão agora, porque depois sabe onde se segurar. Não pensa que as coisas são fáceis. Você pensa que pode dobrar a Deus. Pensa que pode enganar aquele que, se você for para o fundo do mar, para a mais alta montanha, ele está lá. Ele te acompanha em todo lugar. De Deus não se zomba. E você pode maquinar, você pode usar máscara, você pode mentir. E como é então que eu faço? Meu Deus, é difícil. Volta lá para as bem-aventuranças. Estuda quem é um pobre de espírito. Senhor, eu preciso de mansidão. Eu preciso de paciência. Eu preciso chorar. Eu não consigo chorar. Eu não me arrependo pelos meus pecados, mas o Senhor está me dando um norte. Eu preciso de Ti. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso ser manso. Eu preciso amar a justiça, ter fome e sede por ela. Eu preciso ser misericordioso. O Sermão do Monte, um raio-x do cristão. Julgamento. Vamos lá. Visão de raio-x do Senhor. Sim, você tentou, você estava buscando. Não. Você ouviu e... Não. Te dei oportunidades. Na hora da perseguição você correu. É muito fácil quando a gente está do lado, assim, bem com Jesus, está tudo ótimo. E Pedro fez isso. Pedro, vai me negar. Vou nada. Vai. Não vou. Vai. O Senhor sabia, Ele conhece o nosso coração. E Pedro nega Jesus. Quantas vezes você já negou o Senhor?
O cristão se reconhece pelas qualidades manifestadas, não aquela que você diz que tem, mas aquela que manifesta. E as pessoas vão ver isso. Isso é testemunho. Qualidade manifestada. As pessoas serão impactadas por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Versículo 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fiquem felizes quando as pessoas mentirem ao seu respeito. Dói. Porque essa parte aqui ninguém quer. Você até reconhece, Senhor, pobreza de espírito, eu preciso de mansidão. Senhor, eu preciso ser pacificador. Eu quero amar a tua justiça, quero ter sede. Senhor, eu quero ser perseguido. Eu quero ficar feliz quando as pessoas mentirem ao meu respeito. Elas vão inventar coisas que eu fiz e eu não fiz. Parece que não pula. Não tem uma parte mais fácil. Que horas que a gente vai receber a coroa da vida? A gente vai receber a coroa da vida, calma. Depois que passar por isso. É só passando por isso. Depois vem a coroa da vida. Tem pessoas que se mostram desagradáveis umas com as outras. Elas se perseguem mutuamente. Mas não é pela causa de Cristo. Então não é a perseguição por justiça. O motivo controlador da nossa vida é causa de Cristo, a sua missão. A gente não precisa considerar a forma que a perseguição vem. Ela pode vir em aspectos de violência, de prisão, de perda de emprego, fuzilamento, assassinato. Tem tantas maneiras que a perseguição pode vir. Até de insulto, de cochicho sobre a sua vida, sobre você. Mas a forma é o que menos importa. É isso que está dizendo nesse versículo. A forma como você vai ser perseguido não importa. Vai vir. O que conta é como você vai enfrentar essas coisas. Primeiro, o cristão não deve retaliar. Revidar. Porque retaliar é como se você estivesse se mostrando igual ao homem natural. Só que você é uma pessoa regenerada. Você não vai retaliar. Não vai devolver na mesma moeda. Não vai fazer, como as pessoas falam, graças a Deus já ouvi isso brincando. Espero que seja brincadeira mesmo. Oração contrária, né? Nunca orei contrário, agora eu vou orar como se Deus fosse, né? O cristão, diante da perseguição, não devolve na mesma moeda. Ele é diferente na sua natureza. Então, isso vai ser um retrato, uma certeza de que você é um cristão. Quando você não devolve na mesma moeda, quando você não fica ressentido, você não guarda mágoa de quem te fere, de quem te persegue. Um exemplo de quem não guarda mágoa, apóstolo Paulo, em Filipenses 1, ele fala que ele estava preso, e ele fala que tinha muita gente pregando a Cristo sem sinceridade no coração. E isso afligia mais ele na prisão, fazia com que ele sofresse mais. Quanto mais o evangelho crescia, ele era mais castigado. Mas ele disse, eu não me importa, eu quero é que seja pregado mesmo, eu quero que as pessoas conheçam a Jesus. E eu entrego para Ele a minha justiça. Senhor, fui perseguido. A justiça é sua. Eu não vou fazer nada. Eu sei que eles estão fazendo por partidarismo, por vanglória. Importa que o seu nome seja pregado. Alguém que não se ressentiu diante da perseguição. Não ficou deprimido diante da perseguição. Em algum momento você deve, diante desses atos de violência,
você se sente mal, você pode até perguntar para Deus: por que comigo? Tanta gente. Mas por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou sendo tratado desse jeito? Tem uma resposta: regozijai-vos e exultai. Fica feliz. Fica de boa e feliz quando isso acontecer, porque o seu galardão, ele está no céu. Todos os mártires que sofreram, foram torturados, foram massacrados, nós temos o mesmo galardão. Quando você estiver sendo perseguido, não pensa: eu vou aceitar a perseguição porque eu sou melhor do que os outros. Senhor, obrigada. O Senhor está me mostrando que eu sou melhor. Isso é uma atitude de um fariseu. Também não é assim. Você percebe como nós temos um talento enorme para levar as coisas para os extremos? É porque o pecado, ele é demais, 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 ou você mascara pensando que ele é de menos. Se alegrar por isso, querendo amaldiçoar o outro, querendo se vangloriar disso. Não, a glória é de Deus. Não seja um fariseu sentindo desse jeito. Grande é o vosso galardão na glória celestial. Se isso te acontecer, de fato, você foi rotulado, você foi selado. Fique feliz quando for perseguido. Aí sim. Fique feliz quando você passar por muitas tribulações. Tiago, capítulo 1, começa assim, bonitinho. Meus irmãos, fiquem felizes quando vocês passarem por provações. Sorria, meu bem, sorria. É sério. Sorria. No primeiro momento não é fácil não, mas quando você entende o propósito, entende que existe algo para se cumprir e que você é um cooperador disso, você se alegra. Eu quero ler para você um texto. Thomas Watson escreveu: embora Cristo tenha morrido para tirar a maldição de nós, ainda não para tirar a cruz de nós. As pedras que são cortadas para um edifício são as primeiras sobre a serra e o martelo a ser cortado e quadrado. Os piedosos são chamados de pedras vivas, e eles devem ser cortados e polidos pela mão do perseguidor, para que possam ser aptos para o edifício celestial. Os santos não têm nenhuma carta de isenção de julgamentos, embora sejam sempre tão mansos, misericordiosos de coração. Sua piedade não os protegerá dos sofrimentos. Eles devem pendurar sua harpa nos salgueiros e pegar a cruz. O caminho para o céu é por meio de espinhos e sangue. A sua cruz não é alguém, não é a sua família. Sua cruz não é a sua esposa, não é o seu marido. Sua cruz é você mesmo. Aquelas dificuldades, aqueles pecados. Porque quando a gente fala, eu não quero mais falar de dificuldade, porque você pensa dificuldade só aquilo que você não pode superar. Mas são pecados lá dentro que sozinho você não pode se limpar. E sozinho você nem reconhece. Cada um tome a sua cruz e segue. Tem um caminho já traçado. E foi Jesus que fez esse caminho para chegar até o Pai. Então, leva a sério o que ele falou. O caminho que ele deu, ele é certo. Só que esse caminho tem espinho. Você vai se ferir. Vai ser doloroso. Mas é bom. A vingança do cristão, ela consiste em perdoar. Perdoar quem te persegue. Eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre perseguição dos cristãos coptas, os egípcios. Aconteceu em 2015.
um relato da esposa de uma das pessoas que foram assassinados, foram decapitados. A vingança que essa mulher fez com relação ao que aconteceu com o marido dela. Welcome to this edition of Christian World News, everyone. I'm Wendy Griffith. Thanks for joining us. Well, imagine seeing your husband, brother, or father brutally killed by religious fanatics. That's what happened to many families when ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. While the horrible video led to worldwide outrage, some families are happy that the martyrs kept their faith. And as Gary Lane found out, they're ready to forgive. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. The martyrs left behind family members, like 23-year-old Mariam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Miriam and other families say they are now joyful, not sad. Babawi Alham's brother Samuel was among those killed. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, we were very comforted because these were God's children and He took them. Although Samuel's wife and children now live without a husband and father, his family told CBN News their faith is stronger. They forgive the jihadists and even pray for ISIS. I pray for them that God may open their heart and they may know the truth and know that what they do is wrong and then do the right thing. Jesus told us to forgive every sin, and we forgive them, and we hope that they can come to know Jesus. Make their love grow and grow. We are very happy with their love. We don't deserve their love. Mahoney says every 5 minutes around the world a Christian is killed for his faith. People don't understand the kind of barbarism and brutality they are going through. Don't be sad or cry. God will support us all. He will fulfill His promise that He is the father of the orphans and the widows. Gary Lane, CBN News, Cairo, Egypt. Nosso pensamento sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. Isso, ele é impactado quando a gente vê esse tipo de perseguição. E alguém que diz, eu perdoo. E que em vez de orar, quando ela viu, pensou, seu marido, você não sabe onde ele está, aparece na TV, ele ajoelhado, ele vai ser morto. E a sua oração não é, Senhor, livra. Senhor, que ele mantenha a fé. E você acha mesmo que diante da perseguição, a sua mente diz para você, o seu coração enganoso, é só dizer não? Que Deus é esse que deixa uma mulher viúva, órfãos? Isso aí é um plano muito maior. Aceite o sofrimento. Cristão de verdade para aqueles que o Senhor chamou. Ser cristão de verdade não é porque você quer. Isso tira de nós, sabe, aquela segurança de que eu decido onde eu estou? Eu decido se eu quero Deus ou não? O Sermão do Monte, ele esvai a tua vida, o teu poder de decisão. E está dizendo para você, olha, aceita o sofrimento. E só vai passar por tudo isso quem estiver segurando na mão de Deus. Aquele que for achado nele. Esse é o ponto de tensão do cristianismo, ser achado nele.
Não é ele achado em você. É você ser achado nele. Fica de pé. Assim nós encerramos a nossa série de pregações sobre o Sermão do Monte. Entenda, o Sermão do Monte ele deve ser comprimido no seu coração. Se agarra nisso. Busca no Senhor isso. Pelo seu mérito não. É dizer, Senhor, eu entendi. Não dá. Sozinho não dá. Eu não consigo. Eu vi que eu não consigo me salvar. Eu só vou suportar isso contigo. Eu só vou suportar isso se o Senhor estiver me segurando na sua mão. Eu sei que vem, eu aceito o sofrimento, eu aceito a perseguição, porque eu vou ser feliz assim. É o Senhor que diz. Fica feliz quando você for perseguido. Isso é bom. Muda a sua maneira de tratar com o sofrimento. Converter o seu coração e a sua mente doente. Colocar isso diante do Senhor, que pode mudar todas as coisas. Ele pode. E voltar não é vergonhoso. Converter, mudar os maus caminhos, você vai atrair perseguição, você vai atrair insulto. Você pode até se sentir um pouco envergonhado, mas você sabe que aquele é o único caminho. Mas você só pode fazer isso se Ele estiver com a sua mão sobre você. Mergulha no Senhor. Mergulha no Senhor e deixa Ele te transformar. Que esse sermão seja colocado no seu coração como um foco, um objetivo de obediência. Enquanto nós cantamos, queria que você orasse para o Senhor. Senhor, vem mesmo. Entra em mim, queimando tudo, queimando tudo. Eu pensava que eu vi que agora eu só preciso clamar por Ti, me salva. Eu só dependo de Ti, eu estou sem chão.